Hoje nossa reflexão, vamos levar você a conhecer um pouco mais da palavra de Deus e falar sobre a parábola do filho pródigo, né? Muitas pessoas leem essa parábola e muitas outras parábolas de Jesus para sentir uma certa alegria, né? Para ver como Jesus nos traz a entender como Deus nos ama e Ele quer o nosso bem. É por isso que é importante estarmos lendo a Bíblia diariamente, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos alegra, nos dá forças para continuar. A leitura da parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, versículos 11 ao versículo 32. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quantas lições podemos aprender com esse texto do filho pródigo? Veja bem, esse filho, nesse momento, desejava a morte do seu pai, pois já queria sua herança. E seu pai, sem muito questionamento, dá a herança para ele. E o texto fala que não muito tempo depois, ele vazou, foi embora com a sua herança. Acredito que sem olhar para trás, seguiu em frente para a aventura do mundo. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome, porque vem as consequências do pecado, da desobediência, né? E aí paga-se um preço pela situação. Mas a gente pode ver no coração desse pai que ansiosamente esperava seu filho voltar.
E a gente pode ver também no texto que quando o filho está voltando, o pai já está o recebendo com tanta honra, com tanto amor. O Senhor quer nos mostrar através desse texto que nós somos maus. Nós somos como esse filho. Quantas vezes nós lemos um texto como esse e queremos até condenar esse filho pródigo, esse filho que está aí, que foi tão mal com o seu pai. Mas nós somos do mesmo jeito. Quantas vezes nós fazemos pouco caso da obra de Deus? Quantas vezes deixamos de o adorar, deixamos de ir à igreja, deixamos de congregar, deixamos de ler a sua palavra, de orar, de conversar com Ele. Abandonamos o ministério, abandonamos a missão por causa das coisas do mundo. Assim como esse filho pródigo fez, nós fazemos também. Quantas pessoas naquele momento que estava crucificando Jesus meneavam a cabeça e zombavam dele? Assim é nós também, quando nós pecamos, quando nós não damos valor ao que deve ser valorizado, que é o de Deus. Quando nós não investimos a nossa vida com a esperança da eternidade, quando nós deixamos de falar de Jesus, nós também estamos sendo como o filho pródigo, como aquelas pessoas que meneavam a cabeça, que balançavam a cabeça, como se estivesse menosprezando o sacrifício de Cristo. Devemos parar um pouquinho para pensar. A nossa situação não é diferente daquele filho pródigo. Nós todos os dias erramos, mas nós devemos não cair no erro do filho pródigo de abandonar, mas sim constantemente pedir perdão e mudar de vida. Quando descubro que estou fazendo algo que está desagradando a Deus, deixando Deus triste, eu mudo de vida logo. Porque olhe para Jesus, durante a sua trajetória aqui nesse mundo, o que Jesus fazia? Curava os enfermos, trazia paz para as pessoas, trazia esperança de uma vida eterna, só fazia o bem. Assim é Deus conosco aqui. Ele está nos oferecendo o seu bem, as suas bênçãos. Nós que somos cabeça dura e muitas vezes queremos fazer do nosso próprio jeito, né? E deixamos de obedecer a sua palavra. Jesus muitas vezes enfrentou as pessoas com a sua dureza de coração, para esclarecer que Ele é amor e que Ele só teria paz e queria trazer vida para as pessoas. Diante desse texto podemos ver como o diabo trabalha na vida das pessoas, assim como levou aquele filho a sair do conforto e segurança do seu lar para se aventurar no pecado, e o resultado é sempre o mesmo: é solidão, é abandono, é tristeza, é dor e por aí vai. Sem Deus, meus amigos, nós sofremos. Podemos ser até acalentados pelo inimigo com as migalhas que ele nos dá, de pequenas alegrias, mas logo vem um preço a se pagar, que muitas vezes é muito alto para pagarmos. Quando caímos em situação como o desse filho, devemos dar graças a Deus por nos mostrar o caminho da restauração, porque nem sempre as pessoas encontram esse caminho, devido à sua dureza de coração. Muitos de nós têm um conceito de Deus como um Deus cruel, que castiga as pessoas, e assim ficamos estacionados sem tomar uma decisão. Mas nós somos os culpados pelas nossas más escolhas e pelos sofrimentos que caímos. Quando Deus criou o paraíso, Ele fez tudo do bom e do melhor. Deu tudo de bom e do melhor para o homem, não era necessário trabalhar para se alimentar. Vivia em paz, em comunhão com Deus. Mas o homem, pela sua arrogância, desobediência, pecou e foi afastado, foi expulso do paraíso. Mas hoje nós devemos olhar para a situação nossa de pecador e olhar para Deus e ver como nosso resgatador, que é Jesus, que veio para nos trazer de volta à presença de Deus. Há uma oportunidade para mim e para você hoje. Eu não sei a situação que você está vivendo, mas Deus quer te restaurar. Assim como aquele pai esperou seu filho voltar, Deus está esperando você voltar para Ele. Em 2 Pedro 3, versículo 9, diz que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês,
não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, não seja ignorante ao ponto de pensar que Deus não está nem aí para você, pois Ele se importa com você. Ele está esperando que você volte. Ele quer que você se reconcilie com Ele. Deus já nos provou tanto quanto nos ama, que enviou seu próprio Filho para morrer por nós. Ao invés de pensarmos que Deus não se importa conosco, vamos voltar para Ele, nos arrependendo dos nossos erros, dos nossos pecados, pois Ele tem prazer em nos perdoar. Veja o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 3, que diz: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Talvez você esteja sofrendo como o filho pródigo hoje. Está distante de casa, está pagando um preço alto. Talvez a situação que você está até pior do que a do filho pródigo que está na Bíblia. Mas lembre-se que Deus enviou o seu único filho Jesus para que você pudesse, através dele, voltar para casa. Volte. Há sempre uma oportunidade que Deus te oferece enquanto há fôlego de vida em nosso ser, em nosso corpo. Há sempre uma oportunidade de voltar. Aproveite enquanto Deus te chama para voltar para Ele e voltar para casa. A canção que eu quero cantar brota do fundo do peito. O recado que eu vim te dar é fruto do amor que não falha. Quanto tempo passou, sempre penso em você como alguém que ainda pode voltar. Deixe tudo pra trás, meu amigo e irmão, coração machucado e sem fé. Volta logo, aqui sempre foi seu lugar. Volta logo, fracassar nunca mais. A canção que eu quero cantar brota do fundo do peito. O recado que eu vim te dar é fruto do amor que não falha. Deixe tudo pra trás, meu amigo e irmão, coração machucado e sem fé. Quanto tempo passou, sempre penso em você como alguém que ainda pode voltar. Volta logo, aqui sempre foi seu lugar. Volta logo, fracassar